E continuando a série de vídeos do Setembro Amarelo, estamos com uma participação super especial. Ele que é comunicador social, descobriu a depressão aos 30 anos. E eu conheci ele através de algumas das palestras que ele dá. E ele que me ajudou, talvez ele não saiba disso, a tirar um pouco do preconceito que eu tinha de palhaço. Anderson Mendes. Não sabia disso não, essa é novidade. Pode. É verdade. Mas que bom. Porque eu nunca gostei muito de palhaço. E aí você veio com uma outra nova abordagem, perspectiva. né? Legal. Isso. Humanos, bom, brigadaço pelo Obrigada a você. pelo convite aí do Casalinho do Amor. Thiago que tá atrás das câmeras, que eu amo tanto. A Poli, Sempre. a Poli já é amiga já de alguns poucos bons anos. E, bom, a minha história com a depressão nasceu de uma forma muito diferente, na verdade, porque eu trabalho com internet já há bastante tempo e eu fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. E ali na minha frente estavam os grandes nomes, né, da psiquiatria e passando por diversas situações relacionadas aos transtornos mentais. Começando com depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e por aí vai. E ali o líder do IPQ, o Dr. Wagner Gattas, começou a aula a respeito da depressão. Era uma web aula chamada Psiquiatria para Não Psiquiatras. Então eles traduziam para que a gente pudesse ter um entendimento mais simples, né, da coisa. E ali, Poli, eu tive certeza absoluta que eu tinha depressão, porque tudo aquilo relacionado aos sintomas físicos e psíquicos da depressão eu já sentia há muito tempo. Ali eu soube que eu tinha, mas como o homem adora embarrigar problemas, né, eu demorei mais ou menos uns 6 meses para tomar vergonha na cara e buscar ajuda especializada. E como que isso aconteceu, né? Não foi por livre e espontânea vontade. Eu tive uma crise de choro absurda no meio do metrô de São Paulo. E ali eu não conseguia parar de chorar, aquele descontrole total e... Cara, fiquei chorando de uma forma ininterrupta por mais de 2 horas. Só que não tinha um motivo. Tudo na minha vida estava bem. Eu com a minha ex-esposa, com os meus pais, meu cachorrinho, financeiramente, profissionalmente, estava todas as áreas da vida ali supridas. A vida estava boa, então não tinha do que reclamar. Tava tudo super certo. Então, e isso é muito ruim pra gente que lida com depressão, que às vezes você não tem um motivo, você tá totalmente destruído. Quando eu comecei a ter um entendimento melhor da doença, e aí a partir de 2011 eu comecei a pesquisar em cima dessa história toda, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e nem serei. O meu negócio é ser um comunicador. É como... Faz isso muito bem. Obrigado. E como compreender esses temas mais complexos e traduzir isso para que exista um entendimento mais simples para todo mundo, né? E quando eu entendi a complexidade da depressão, porque a depressão ela é muito sutil. Você falou uma frase que eu estava lendo no site dele, que ele também escreveu um livro chamado Depressão na Frescura, que ele falou assim, ó, a depressão é uma ferida invisível e se as pessoas não veem, elas não sabem como tratar. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Porque quando você é atropelado, não é opcional, você precisa buscar ajuda. Você vai para o hospital, por pronto-socorro e tudo mais, chega naquela situação de desespero ali, né, de urgência. Só que a depressão ela vai chegando devagarzinho. Não, chega aqui. Aí ela vai te jogando para um lado mais confortável. Então ela vai te isolando das pessoas, te tirando dos problemas, né? Ah, não, aquela pessoa Entre aspas, né? Então, ela vai chegando, vai te colocando primeiro no colo, te deixando bem confortável, deixando num sofá quentinho, tranquilo, você separado do mundo, e aos poucos ela vai tomando corpo. Daqui a pouco... Quando você vê, ela já te abraçou, você não consegue sair. E aí você tá num quarto escuro, pensando em suicídio, num desespero existencial absurdo. Você já chegou nesse nível de pensar em suicídio? Eu cheguei a pensar em suicídio, não estruturar o suicídio, né? O suicídio, ele tem vários passos para se chegar até ele. Você só pensou, você ficou no moderado, você estava pensando, você não planejou. Exatamente. Tá. Então, né, quando uma pessoa vem a cometer ou tentar o suicídio, ela passou por várias etapas. Sim. Isso antes, né? Então,
os especialistas dizem que pelo menos tem uns 2 anos de construção para essa história. Porque é contra... Tem muito tempo de sofrimento. É sem dúvida, sem dúvida. Então, tipo, eu acho que pra ela chegar nisso, primeiro já sofre, já tem alguns problemas, e aí depois pra ela começar a maquinar tudo isso. Porque, e é contra, né? Porque a gente é contra a nossa própria existência, porque o nosso instinto de sobrevivência é muito grande. Sabe quando você vê no vídeo, nos filmes, o cara pega a cabeça de um cara lá, de um terrorista, por exemplo, né? A gente assistiu bastante isso dentro desse formato de vídeo, onde você pega a cabeça do terrorista para ele falar e tudo mais, você joga na água e tudo mais. Quando ele sai com a cabeça buscando ar, aquilo é a vida pedindo a urgência. Eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Sim. Agora, você imagina quando você não tem mais isso, o quanta porrada você sofreu, quanta porrada, e você não tem mais força. Então, por isso é muito importante a gente, de mãos dadas, procurar ajuda especializada, voltar a dar os passos para a recuperação da nossa vida. Foi assim comigo, e é com base nesse histórico e com base numa série de pessoas que eu conheci. Eu já tive 2 familiares que chegaram ao suicídio. Sim. Então é com base nisso que o projeto Depressão Não é Frescura tem essa sustentação de verdade. Falando no projeto Depressão Não é Frescura, acabou de lançar um documentário. Fala um pouquinho do documentário pra gente. É um documentário em formato de série, em 6 episódios, onde a gente aborda a depressão, mas de uma forma muito leve. Eu tento sempre pegar as coisas e transformar ela de uma forma relativamente positiva. Não é romantizar uma situação, Sim. mas é entregar esperança. Então, os 3 objetivos da série são informar, acolher e entregar esperança. Para os humanos que muitas vezes, quando a depressão está num estado de tanta força dentro da pessoa, que a pessoa não consegue mais, ela não consegue mais acreditar nela, na vida, nos outros, e aí ela perde esperança na vida, e é justamente a única coisa que a gente não pode perder, é a esperança. Enquanto a vida é esperança. É isso aí. Eu Como amo diz essa frase é muito bonita. Tem uma outra frase o maior nome da suicidologia no Brasil chama Karina Okajima Fukumitsu. É uma profissional da USP, do mais alto nível, faz parte do timaço lá da série Depressão Não é Frescura, e ela fala, se tem vida, tem jeito. Né? Então ela tem diversas frases que vão norteando a minha vida e acreditando, né, nos dando força, apoio, sustentação para seguir nessa jornada de busca ao acesso ao nosso lado saudável. E como que faz para ter acesso ao seu documentário? Então, essa série ela está sendo disponibilizada dentro do canal Mova, né, youtube.com/Mova, que é o canal da Monja Coen, e ali a gente tem o Mário Sérgio Cortella, a própria Monja Coen, o Clóvis de Barros, o Dr. Daniel Barros lá do IPQ, que ele participou durante muitos anos do programa Bem-Estar da Rede Globo, o Márcio Atala, que era do quadro do Fantástico do Medida Certa. Sim. Deixou o Ronaldo do Palhaço também. O Wellington Nogueira, né, fundador dos Doutores da Alegria. Assim como o Felipe Melo, que é de uma ONG, também desenvolve um trabalho extraordinário chamado Canto Cidadão. E mais um monte de gente muito bacana. O PC Siqueira, do universo do YouTube também, né? Então a gente tentou pegar as diversas faces da depressão e das diversas possibilidades, principalmente, para lançar algumas possibilidades. Como a depressão é uma doença multifatorial, a gente tentou abrir o leque mesmo para abranger essas já vamos pessoas. Pegar já a primeira pergunta aqui, ó. Para a OMS, o ato do suicídio ele é desencadeado por uma série de fatores. Sim. Então ele é multifatorial. Sim. Não é só uma coisa. A pessoa não está reclamando só de uma coisa. Existem várias coisas que estão ruins. E aí tem a questão econômica, social, biológica, ambiental. E eu li que às vezes ele é só a ponta do iceberg. O que você teria para falar sobre isso? Se isso é só a ponta do iceberg,
O que tá por baixo disso tudo? Você sabe, isso que você trouxe me conecta com uma coisa que eu acho muito importante dentro desse universo. Uma vez eu ouvi de uma mulher quebrou o salto. A gente tá no canal A Beleza Inteligente. Sim. E quebrou o salto alto do sapato dela. A partir disso, ela começou a chorar de forma desesperada e ela falou, não aguento mais, eu quero me matar. Para quem olha de fora isso, pensa, né, e já não é julgar, porque quando você julga, você pode absolver. O nosso julgamento social é na condenação. Então Sim. A gente olha de fora e já condena, falando o seguinte, que absurdo, que besteira por causa disso. Isso é só um pouquinho. Isso é a gota que transborda do copo. O copo já estava absolutamente cheio. Sim. Assim como de outros N problemas que vão aparecendo, surgindo na nossa vida. E aí vai somando e a gente não consegue mais lidar com tanta porrada. A gente está tão... Uma outra frase da Karina, que ela fala, quem não explode, implode. Sim. Isso para mim tinha muito a ver com o meu processo, particularmente. E o que eu vejo que acontece também com muitos homens. Então, a depressão, ela é muito nisso. É muito que você não consegue expor e você consegue... Eu me vejo nesse processo também. Tipo, a minha depressão foi aquilo de engolir e não dá. Uma hora a gente precisa... Você fica sufocado, né? Eu falava que eu sentia... Era psicossomático, porque eu sentia como se eu estivesse sufocada, literalmente sufocada. Sim. Então ele já ia pro corpo. Você já vê que é um processo, não é só um processo psíquico, é um processo com todo o nosso corpo. Por isso que ele é multifatorial mesmo. Por exemplo, quando o teu pulmão adoece, a gente vai buscar ajuda. O que muitas pessoas ainda não sabem, por isso talvez tratam com preconceito ou sem ter um entendimento dessa história, é que a mente nossa também pode adoecer. Pode ser pelos diversos fatores que você falou. Então, por exemplo, se for uma questão química dentro do nosso organismo, a gente pode receber a notícia mais incrível do mundo ou a pior notícia. Só que a gente vai estar apático a todas essas reações da vida. Quando a gente tem uma notícia incrível, né, a nossa energia vai para cima. Quando a gente recebe uma porrada da vida, vai para baixo. A vida é assim, né? Os altos e baixos da vida, para todo mundo. Agora, para mim, o que existe de pior relacionado à depressão, ela vai tirando esse gráfico e deixando uma linha reta, apática. Aí é a morte. A morte em vida, para mim, é exatamente isso. Sim. Quando você não sente mais sabor da vida, você não vê mais cor, nada mais te atrai, as porradas da vida também não te reverberam, mas você se torna uma pessoa indiferente, um zumbi. Eu cheguei nesse estágio. Isso é muito ruim. Sim. Isso é muito ruim. E falando sobre essa questão do suicídio, ela é mais acometida em homens de 15 a 35 ou acima de 75 anos, em várias questões. Normalmente na área urbana, desempregado, isolado socialmente, uma das coisas que o Anderson falou, separado, ou às vezes é migrante, então às vezes tem esse problema, essa questão de estar distante, né, da família, não ter apoio. Sim. E aposentados também. O que você tem para falar? Já que temos uma entrevista com um homem, Não, mas olha, essa questão do homem, primeiro que ele, né, desde sempre, o homem tem que ser forte, não, se chorar é mulherzinha, engole o choro, e mais um monte de frases que a gente vai, né, e vai segurando as emoções. Vira homem. E a gente vai, né, cada vez mais bloqueando a gente não deixando dar vazão às nossas emoções. Isso é muito ruim. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer terapia, começa a se permitir mais e tudo mais, as coisas começam a ficar mais leves para nós homens. As mulheres, normalmente, elas têm mais vontade de buscar ajuda, né? Quando você vai numa clínica de estética, por exemplo, a mulher sempre é uma quantidade acima de mulheres do que os homens. Agora, saindo da parte estética, indo para a parte mais visceral da saúde relacionada à parte do suicídio, então no Brasil tem todos esses fatores que você falou, existe uma crescente dos jovens
e sempre foi aí do público de terceira idade, os idosos, por falta de perspectiva, eles começam, tem uma fase da vida que só começa a ter as perdas e perdas e perdas e perdas. Então, muitos acabam achando no suicídio a solução para esse momento da vida deles. E houve um crescimento muito grande também do povo indígena dentro desses 3 fatores. E por que o homem, né? As mulheres tentam mais, mas os homens são mais letais. Por quê? Porque eles utilizam de forma de instrumentos mais letais do que as mulheres. Então, basicamente, esse é o ponto e contraponto. Dentro da minha própria família, foram 2 homens que se suicidaram. O número maior que eu conheço são homens. Sim. São homens. E falando nessa questão da idade de 15 a 35, eu sei que você também dá palestras para adolescentes e jovens. Sim. Por que é tão difícil nessa fase? Olha, eu vejo que dentro dessa sociedade maluca que a gente está vivendo, dessa sociedade doente, os jovens são a ponta mais frágil dessa corda. E aí o que a gente para analisar quando eu vou nas escolas, trocar ideia com eles, ou pelo próprio canal do YouTube, 90% dos inscritos dentro do meu canal são adolescentes. O que acontece? Os jovens, eu estou sentindo que eles estão muito desamparados, porque as relações estão muito líquidas, muito superficiais, a família está cada vez com menos tempo, cada vez mais disponível para a tecnologia e menos disponível para o tete-a-tete. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa mais touch-skin do que touchscreen, né? Porque eu acho que nós, como somos seres sociáveis, é tão importante o contato, o olho com o olho, um abraço forte, verdadeiro. A gente está num momento que parece que os nossos heróis morreram de overdose, né? Como diria a música do Cazuza. A gente já não acredita mais nas pessoas. Diversos líderes religiosos caindo, tirando as suas máscaras e, né, acontecendo, foram revelados diversas situações negativas das pessoas. E mostrando sua humanidade, né? Uma coisa que eu gosto que você fala é humanos e humanas. Quando você entende que você é humano, você sabe que você pode acertar e que você pode errar. Então não ficar nesse estágio de tipo, eu sou perfeito. Não existe isso. Estamos sempre oscilando. E é isso que faz. É o eletrocardiograma que eu falo, que se ele parar, acabou. Então, tipo, a gente tem que entender que a vida é isso. É isso mesmo. A parte boa e a parte ruim, faz parte. As vulnerabilidades dos humanos, e é isso que é o que mais me toca de verdade, é o que eu mais amo na complexidade dos seres humanos. A vulnerabilidade. Só que desde o comecinho ensinam pra gente não demonstrar as nossas vulnerabilidades. Tem que esconder, né? A gente não pode mostrar. Então, eu tô apaixonado por uma menininha dentro da escola, eu não posso falar pra ela, por quê? Se eu tomar uma vaia dela, o que pode acontecer? Vai me gerar uma frustração muito grande. Mas a vida é de ganhos e perdas, são de frustrações e de conquistas. Desde quando a gente parou de perder essa resiliência de lidar com as frustrações? Eu vejo que o jovem de hoje tem uma baixa conexão com a resiliência. Porque nas frustrações diversas que a vida vai apresentar pra gente no decorrer da vida, cara, o que eu vou fazer com isso que não foi atingido? Né? Esse imediatismo que a tecnologia traz embarcado nas questões sociais. Então tudo isso traz diversos problemas sociais que a gente está aprendendo ainda, a gente está nadando num mar em fúria. E aos poucos a gente vai começando a tirar a cabeça de baixo, né? E já vem uma onda e é uma outra onda, é a revolução, é a transformação social das relações, tudo está mudando, né? Então, do Uber que surgiu, a babá eletrônica, daqui a pouco os robôs estão invadindo as nossas casas. Como é que vai ser, né, nesse momento que cada vez mais as coisas vão ser menos humanas e mais robóticas? Como é que a gente vai lidar com essa nova realidade? Se teve uma coisa que a vida sempre nos impôs, foi as mudanças. Só que agora a mudança está num nível muito hard.
Então, bichão, se tem uma certeza absoluta, é essa, cara. Tudo vai mudar e mudar muito rápido. Então a gente precisa estar disponível para essas mudanças. Não tem. Isso não tem como voltar mais. Agora a tendência é... Vambora, não tem jeito. O trem... E saber lidar com essa mudança. A gente muitas vezes não vai saber. Agora, o entrar em desespero por não saber lidar com aquilo, né? Por isso que eu acho tão importante fazer terapia, por exemplo. Eu não sei como lidar com aquilo e eu não sou obrigado a saber. Agora, quando eu troco ideia com pessoas especializadas, com pessoas que, né, são preparadas para isso, elas estudaram efetivamente para ter uma compreensão melhor, e elas não vão trazer a solução imediata dos nossos problemas. Elas não fazem isso. O psicólogo não faz. Não aguarde. E o que é muito bom, porque as respostas estão dentro da gente. Então, o que elas mostram através de perguntas são verdadeiros espelhos na nossa frente. De fato. Então, esses espelhos vão sacudir. Às vezes você entra para fazer uma terapia, você entra ruim e sai pior. É verdade. Mas é importante para o nosso crescimento. Então... É que eu acho que a gente às vezes evita a dor. Evita. Eu quero evitar. Não, isso eu não quero sentir. Isso foi um processo muito terapêutico de eu entender que na verdade eu fui parar na terapia quando eu estava com depressão. E aí foi nesse processo, então nos meus 16 até os meus 30, eu tô com 14 anos nesse processo de busca, hoje eu posso falar que eu não tenho depressão, mas a depressão foi um dos vídeos que eu fiz, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque ela fez eu acordar pra vida de uma maneira que eu nunca vi. E quando eu falo que a vida é bonita, que a vida é linda, ela de fato pra mim é bonita, porque eu consigo ver beleza, mas eu descobri essa beleza na dor. E aí eu sempre falo que a beleza tá na dor. E ela acontece, mas você vai descobrindo aos poucos. Você aprende a admirar, aprende a sentir essa dor. Concordo. E não é fácil. Não é um processo fácil, né? Não é fácil. Esse autodescobrimento não é fácil. Mas eu falo que é uma maravilha acontecer na minha vida, né? A depressão pode ser uma grande escola, né? E a partir do momento que a gente está disponível para sair da posição de vítima... Putz, como esse negócio dói tanto e tudo mais. Quando a gente sai dessa posição para começar a extrair o que será que essa dor está querendo mostrar? É aquilo que você falou, a vida é queda, é passo. A vida para mim é um caminhar de uma criança que está aprendendo a andar. Cai, trupica, vai, vem, volta, cai, chora, continua. Põe band-aid, arrepia. O Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, ele abre o segundo episódio da série falando justamente sobre esse ponto específico de uma forma magistral. Até gostaria que você falasse um pouquinho da relação, que eu falei aqui da relação do palhaço, que ele se relaciona muito criança, do palhaço sempre se relaciona muito com criança e animais. Principalmente eles falaram sobre cachorro, porque daí eu fui pesquisar, né? Eu gostei e fui pesquisar. Me fala um pouquinho disso. A criança... O que o palhaço faz? A criança, assim como o cachorro, por exemplo, eles são muito instintivos. Isso, quando você dá vazão a essa tua parte instintiva do ser humano ali, né, logo no início dessa história, é tudo muito bonito, não tem máscara. Então o bebê gosta de você, ele vai no teu colo, ele não gosta da outra pessoa, ele chora, esperneia, se caga inteiro, ele não quer. A gente não. Eu tô do teu lado, eu não vou com a tua cara de jeito nenhum, eu fico aqui me martirizando. É a nossa máscara social. Fingindo que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Então, quando o palhaço utiliza dessas potencialidades do ser humano, para mim o palhaço é o ser humano que dá certo. É a criança eternamente criança. Porque se ele tá muito triste, ele consegue brincar da tristeza profunda, a alegria profunda, ele joga, ele se desmancha, ele é puro. Ele é essência, presente. Ele é presente. O mais legal do palhaço é que ele é presente. Tipo, se caiu um negócio, ele aproveita aquilo ali, vamos continuar a história. Tipo, não é, não, esconde, vamos... Não. Ele tá sempre disponível pro agora, ele tá sempre em movimento. Não existe um não pro palhaço. Não, acabou a brincadeira. Não, a criança quer brincar, ela quer continuar. A criança não cansa. A criança não cansa de brincar. A criança quer brincar, ela quer viver no auge, na plenitude. E o palhaço, para mim, ele tem muito dessa conexão. Isso
Por isso, para mim, o meu resgate foi através do universo do palhaço. Então teve terapia, teve Medicamento. e teve o que ele gostava de fazer. Então, nesse percurso, não existe uma receitinha de bolo. Existe, às vezes, o que cada um gosta. Por exemplo, pra mim, música, eu amo música. Eu gosto de teatro, entendeu? Então, tipo, cada um vai se identificar, vai saber o que gosta e vai trabalhar com aquilo. Porque tudo que a gente gosta faz a gente feliz. Claro. E aí eleva. E a gente se sente muito melhor. Aí a gente sente a potência da vida. A gente sente, né? O gráfico sempre Vai cada vez mudando. mais legal. A vida tá aí. Muitas coisas ruins estão acontecendo. Muitas coisas boas também estão acontecendo. Então vamos deixar fluir toda essa história toda. Ok. E eu queria finalizar com a campanha do CVV, que eles falam que falar é a melhor solução. Perfeito. O que você falaria sobre isso? Falar pra quem? Falar por quê? Por que eu devo falar? No CVV, por exemplo, número 188, atendimento nacional, o objetivo do CVV é prestar apoio emocional aos humanos que nesse momento estão precisando trocar ideia, às vezes ligam lá e não conseguem falar de tanta dor, de tanto sofrimento, e às vezes ligam para compartilhar as mais diversas tipos de histórias, das mais doloridas, ou às vezes a pessoa está muito feliz e não tem com quem compartilhar e liga lá no 188. Então é isso, é um telefone que eu acho fundamental, que auxilia milhares e milhares de humanos no mundo inteiro e que tem um trabalho de resgate à vida muito bacana. Inclusive, se você que estiver nos assistindo, estiver passando por algum momento, quiser ligar para lá para receber esse acolhimento por parte do CVV, certamente será muito bem-vindo. E para você que quer fazer parte dessa energia também, agora a partir de outubro começam os novos processos seletivos do CVV. Então, para ser voluntário, para disponibilizar um pouquinho do teu amor, um pouquinho do teu acolhimento e um grande aprendizado de vida tá nessa história. Com certeza. Então, falar é a melhor solução. Estou super de acordo com essa história. Isso aí, com certeza. Aqui no canal é exatamente isso, a gente quer trazer informação, a gente quer falar, porque às vezes eles falam que se a gente fala, a gente está incentivando. Não. Se eu estou informando, eu estou trazendo consciência para as pessoas que às vezes não sabiam, que às vezes estão passando por essa dificuldade e hoje estão sabendo como lidar consigo e com outras pessoas. Perfeito. Muito obrigada, Anderson. A beleza inteligente, as lentes do amor. Bora! Anderson é uma das pessoas que me ajudou nesse canal aqui e tem ajudado, né? Tá aqui com a gente hoje, fazendo parte. Muito obrigada, Anderson. Valeu mesmo. Deus te Obrigado. abençoe. Muito feliz com essa união desse tripé aí, dessa pirâmide de amor aí. Do meu amor que tá ali atrás. Isso aí. Muito obrigada. Essa foi a participação super especial de hoje. Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.